Bom dia, irmãos da Escola Bíblica Dominical. Hoje a gente vai continuar nosso estudo sobre o livro Até que Nada Mais Importe, que traz um estudo muito interessante da Palavra de Deus, abordando essa questão de prioridades, né? Só relembrando, na semana passada a gente falou sobre o primeiro capítulo, né, que traz um relato da experiência pessoal do pastor Luciano Subirá, traz também um padrão de relacionamento que busca, o que é de fato um padrão estabelecido pela palavra de Deus para buscar o Senhor. E nós temos também as distrações, nós terminamos ali lendo Mateus 6, né? E hoje o capítulo 2 ele fala sobre embriaguez, embriagados com o quê? Então vamos lá. Ele começa com uma frase bem interessante, diz assim: muita gente passa a vida fazendo coisas boas e legítimas, porém o Senhor não é o primeiro para elas. Ele não é o centro de sua vida. Se ele fosse, não o colocariam de lado. Eles achariam tempo para ficar com ele. Essa palavra embriaguez, ela chama a atenção do pastor lá numa passagem bíblica de Isaías capítulo 5, versículo 11 e 12, que eu vou ler. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquenta, liras e harpas, tamborim, flautas e vinho há nos seus banquetes. Porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras de suas mãos. O que chama a atenção na crítica do livro é justamente essa questão de embriaguez em um cristão, né? Como que um crente é embriagado? E o primeiro ponto que o Luciano aponta aqui para a gente é que nem toda embriaguez mencionada na Bíblia ela tem um sentido literal, né? Lá em Lucas 21, 34 diz bem assim: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira, ansiedades da vida, e aquele dia vem sobre vocês inesperadamente. Há um tipo de embriaguez aí que nos faz esquecer de Deus e de suas obras, né? E assim, é uma embriaguez que nos transborda o nosso coração. Nós enchemos o nosso coração com essas coisas que a gente vai detalhar aqui mais à frente, e isso acaba transbordando no nosso coração. Tem uma outra frase que ele coloca aqui que é bem interessante, que diz bem assim: o entretenimento é o substituto diabólico da alegria. E aí nós temos muitos exemplos, né, na Bíblia de situações em que a pessoa deixa se levar por algo que toma a frente da vida dela e a conduz para uma situação diferente daquela que ela esperava. Nós vamos tratar aqui os tipos de embriaguez, que são prazeres carnais, prosperidade financeira, a posição, status e o ativismo ministerial e família. O primeiro, nós trazemos o exemplo de Davi, né? Davi pecou contra o Senhor quando, no caso de Betseba, cometeu não somente adultério, como também um homicídio, né? E eu vou ler aqui em 2 Samuel, traz um relato. Então diz que quando Natan, esse relato é de Natan abordando Davi, né, o profeta Natan: tu és homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Davi, ele tinha tudo, né? Davi é um cara que, depois que virou rei, ele tinha muitos bens, ele tinha muitas mulheres, aqui como relato bíblico. O homem cai quando ele se embriaga com os desejos da sua própria carne. O Davi, ele foi pelo seu desejo, ele foi tomado pelo seu desejo, né? E aquilo o cegou de tal ponto que ele agiu de uma forma até primitiva, né? Foi puramente pelo desejo. Olha a
catástrofe que ele gerou ali para atender o desejo dele. O segundo ponto que a gente trata é prosperidade financeira. E é aí que a gente tem o relato do rei Uzias. Lá em 2 Crônicas, capítulo 26, o versículo 5 e um pedacinho do 16 aqui. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus nos dias em que buscou ao Senhor. Deus o fez prosperar. Mas depois, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Ele fala do rei Uzias que, enquanto ele buscava o Senhor, ele prosperava, mas depois de um tempo, ele deixou aquilo transbordar no coração dele. Transbordou de tal forma que o fez pecar. Então, assim, muitas vezes isso acontece com a gente com finanças. Deus nos abençoa, Deus nos faz prosperar e isso acaba se tornando um motivo para nos levar mais distante do Senhor. Satanás usa isso para que nós enchemos o nosso coração, não pensamos em mais nada a não ser finanças, esquecemos de outras coisas e acabamos nos desviando do caminho do Senhor. O próximo ponto é a questão da posição. Uma área que não é pecado em si, mas pode levar a pecar e dizer a respeito das posições que podemos alcançar. E dizem até a respeito do reino de Deus. O apóstolo João ele fala acerca de Diótrefes, que além de não receber João e seus enviados, ainda expulsava da igreja os que o recebessem. E a razão da atitude era uma só: tratava-se de alguém que gostava de exercer a primazia entre eles. Só ele podia brilhar, ninguém mais podia estar sobre holofotes. Esse relato está lá em 3 João 9 e 10. Muitos não têm maturidade para assumir determinado lugar ou posição, seja na vida secular, ou seja na igreja. Então, assim, irmãos, é uma questão muito interessante. Nós temos um tempo para nos tornarmos maduros nas coisas que o Senhor confia ao nosso coração, seja no trabalho, seja na igreja, seja na nossa família. E muitas vezes a gente deixa o status, conseguir o cargo tal, conseguir a posição tal, e a partir dali a minha vida muda, eu que era um cara humilde, deixo de ser humilde, passo a ser arrogante, passo a tratar outras pessoas inferiores quanto a cargos de uma forma diferente, passo a bajular aqueles que têm cargos superiores porque eu também estou de olho naqueles cargos. Então, assim, isso é uma estratégia que Satanás também utiliza para nos fazer nos desviar do que a palavra de Deus nos conduz. E outra questão que está um pouco ligada até isso é a questão do ativismo ministerial. Que aí nós temos um relato de Marta, irmã de Maria. Vou ler de novo esse texto, a gente já comentou ele, mas é interessante. Ora, quando iam de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés do Senhor, ouviu a sua palavra. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço, e aproximando-se disse: Senhor, não te dá que a minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Diz-lhe, pois, que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas, entretanto poucas são necessárias, ou mesmo uma só. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. É muito interessante esse relato, porque Marta estava ali com uma visita ilustre em casa, e ela estava preocupada em algo nobre, em servir bem, estava ali preparando com certeza o seu melhor, mas ela não estava preocupada só com isso, além disso ela estava preocupada com que ela queria que os outros também ajudassem. Então, assim, ela estava de uma forma que a atividade que ela está exercendo, ela superou qualquer outra coisa, Então, assim, o que ela estava fazendo era muito importante.
esquecendo de outras coisas que eram mais importantes. Jesus estava na casa dela, né? Jesus estava visitando ela ali e ela estava perdendo aquele tempo que podia estar com ele. E Maria não, Maria estava ali, né, aproveitando cada momento daquela oportunidade. É engraçado porque assim, às vezes a gente consegue mais atividades, a gente consegue ter êxitos nas nossas ações dentro da igreja, seja numa célula, seja num grupo de louvor, e muitas vezes essas coisas, quando elas começam a dar muito certo, elas viram motivos de nos afastar do Senhor. Olha que contrassenso. Por quê? Porque a gente deixa de orar, muitas vezes a gente deixa de ler a palavra de Deus, a gente deixa de ter um tempo devocional com o Senhor, justamente porque a gente está muito preocupado em quer fazer tudo na igreja. A gente acaba usando até a própria atividade dentro da igreja e deixa um pouco o relacionamento com Deus de lado. Vamos continuar. A própria família, a família. Aí a gente tem um exemplo aqui, que família é uma ideia e criação de Deus, né? Aí o exemplo de Adão e sua esposa não fez para substituir o já estabelecido relacionamento do homem com ele. O Criador viu que Adão estava só, e solidão nesse caso fala de algo emocional, não espiritual. Lembre-se de que esse fato se deu antes da queda, ou seja, Adão não havia pecado e ainda tão pouco encontrava-se separado de Deus. Adão não tinha pecado ainda, tá? Então não tinha separado do Senhor, então essa solidão ela era puramente emocional. Nem mesmo a nossa própria família pode se tornar motivo de embriaguez espiritual, da gente ela ser alguém que soma no nosso relacionamento. Nossa família ela tem que somar no nosso relacionamento. Ela deve estar envolvida em nossa busca ao Senhor. É muito importante, irmãos, porque assim, às vezes a gente cuida da família de tal modo que também esquece do tempo com Deus, do tempo de conduzirmos em conjunto um relacionamento com o Senhor, né? Na sua família, você vai procurar sempre fazer com que todos que estão ali próximos de você tenham o mesmo relacionamento com o Senhor, tenham o mesmo momento com Ele. E muitas vezes uma outra situação da família, ela quer nos tirar, nos destoar desse relacionamento com Deus. Então, ficar atento, né? A família ela é importante sim, mas primeiro o Senhor. A gente tem um relacionamento com Deus e com certeza a nossa tratativa com a nossa família ela é muito melhor. Resolver os problemas familiares com a ótica de Cristo é muito melhor do que primeiro sofrer os problemas, primeiro enfrentar as dificuldades sozinhos, para depois eu pedir a opinião do Senhor sobre o que fazer. A próxima metade do capítulo 2, ela fala sobre como que a gente evita essa embriaguez. E o Subirá traz um exemplo sobre a embriaguez. Em muitos casos, o bêbado, o embriagado, ele, além de estar embriagado, ele procura fazer com que outras pessoas, né, queiram beber junto com ele. Ele não gosta de beber sozinho, ele quer que tenha uma roda, né, seja algo social, que todo mundo está participando. E isso muitas vezes acontece também nessa nossa comparação com a embriaguez espiritual. O cristão embriagado nessas coisas, ele acaba atingindo um monte de outras pessoas. Então, além de prejudicar a si mesmo, prejudica demais, né? Eles trazem um texto lá em 1 Tessalonicenses 5, versículos 6 a 8, que diz bem assim: portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé, do amor e o capacete da esperança da salvação.
Essa palavra sóbrio, né, ela tem um sentido aqui bem amplo de estar, a sobriedade ela tem a ver com alerta, com atenção, uma pessoa que está ali focada, né, ela que não está distraída. Ele traz 3 princípios que nos ajudam a evitar a embriaguez, que são a base dessa sobriedade. É encher-se da palavra, encher-se do Espírito e manter um tempo de qualidade com Deus. Enchendo-se da palavra, né? Deuteronômio 17, versículo 18 e 19, diz bem assim: esse, na verdade, ele, quando fala enchendo-se da palavra, né, antigamente não era aberto a palavra para todo mundo. Então, o líder da nação ele tinha uma cópia do livro, era uma coisa restrita. Hoje não é essa a realidade, né? A palavra de Deus dá em Colossenses 3,16 que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Devemos nos encher da palavra de Deus. A Escritura tem poder de realizar o sobrenatural em nosso íntimo. Ele traz uma outra citação do D.L. Moody, que diz bem assim: ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. Salmo 119, versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Nós não nos conformamos com o mundo, nós temos uma conduta de buscar o Senhor, de ter onde procurar o alimento. E onde que a gente procura esse alimento? É na palavra de Deus, né? É fazendo ele ser parte dos nossos dias, guardando a palavra, conhecendo, compartilhando, alinhando. Muitas vezes a gente lê a palavra de Deus, tem alguma dúvida, conversa com outra pessoa, tem um entendimento, o Senhor usa aquela pessoa para nos conduzir, nos direcionar, traz um entendimento novo sobre uma palavra. Então, irmãos, é muito importante ter esse contato com a palavra de Deus. Então, procura mesmo ter, de todas as formas possíveis, muito fácil o acesso à palavra de Deus. É no seu celular, no seu computador, no seu carro, na sua casa, teve um tempo disponível, você tem um quarto separado, deixe uma Bíblia ali, um caderninho. A hora que você tiver um tempo sobrando, você vai parar ali e vai ter um tempo de estudar a palavra de Deus, de ler e conhecer mais. O segundo ponto é enchendo-se do Espírito. Uma outra coisa a ser feita para evitar a embriaguez é encher-se do Espírito Santo. Efésios 5:18, que diz bem assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual é dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Eu acho que esse até é uma passagem bíblica que fecha bem esse capítulo, né? Que é enchei-vos do Espírito. O texto ele fala de 2 coisas distintas: não embriague-se com vinho e encha-se do Espírito. Não adianta apenas deixar fazer o que é errado, precisamos ir além e ainda fazer o que é certo. Evitar a embriaguez, a literal e a espiritual, né? Não é importante, mas não é suficiente. Precisamos garantir mais adiante. Nosso coração seguirá pelo mesmo caminho que agora estamos. Nosso coração não seguirá pelo mesmo caminho que nós estamos evitando. Precisamos encher do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, quando os discípulos foram pela primeira vez cheios do Espírito, algumas pessoas acharam que eles estavam bêbados. Por quê, né? Eu vou citar aqui alguns exemplos que a gente está falando de não estar embriagado, mas quando o Espírito Santo os encheu, deu essa aparência, né? E olha que coisa interessante. Eles têm um comportamento. O que fez eles pensarem isso, né? Mas algumas características a gente vai citar: a alegria. A Bíblia faz a associação do vinho com a alegria. Salmo 104:15. Este, por sua vez, é visto como um símbolo do Espírito Santo. O reino de Deus é a alegria do Espírito Santo. Há uma relação entre estar cheio do Espírito Santo e a alegria.
Outra questão é a ousadia. Muita gente que normalmente é calada e quieta passa a falar demais depois de beber. Normalmente quem já é falador não passa a falar menos, e quem não fala muito passa a falar. O vinho tem o conhecido poder de soltar a língua. Com o crente cheio do Espírito Santo não é diferente, ele passa a testemunhar de Jesus e ninguém pode calá-lo. Atos 4:20. E desprendimento da avareza, que é um outro ponto também. Nunca ouvi falar de um bêbado econômico, pelo contrário, só ouvi falar como são verdadeiros pródigos. Eles são conhecidos por, ao menos nesse estado, gastarem seu dinheiro em posses. Muitos, ao voltar à sobriedade, não fariam o que fizeram quando embriagados, né? Algo semelhante com o cristão cheio do Espírito. Aqui tem um exemplo de você ser desprendido com a questão de ajudar o próximo, seja com o tempo, seja financeiramente. Aqui é uma ideia interessante de você deixar de ser amarrado ali, né, para você ser desprendido, deixe de ser avarento. Um outro ponto é anestesia. Pessoas bêbadas parecem estar anestesiadas não só dos seus problemas, mas, enquanto nesses estados, parecem também estar anestesiadas fisicamente. Quase não sentem frio, não sentem... tem alguns sentidos do corpo que deixam de ser... Eles passam a ser menos sensíveis, né? Antigamente, para você ter uma ideia, era usado até como... A bebida alcoólica era usada como uma forma de anestesia, né? E o cristão cheio do Espírito Santo ele manifesta similar capacidade. Atos mostra cristãos que, mesmo perseguidos, não se abatiam, né? De nada, não mudavam de humor de acordo com as circunstâncias. Da mesma forma, Paulo declara se portar diante das adversidades. Filipenses 4, 11-13. Penso em algo parecido com Estevão ao ser apedrejado. Colocou-se de joelhos para orar pelos que os executavam. E outro ponto interessante aqui é não se lembram das ofensas. Passada a embriaguez, a pessoa sobra praticamente não se lembra das ofensas, nem das que recebeu quando estava sob efeito do álcool, né? Que fez, nem das que recebeu. Em Deus a gente pode viver um nível de relacionamento em que a gente está acima das ofensas, né? Que a gente não se deixa abater pelas ofensas, a gente não se deixa, assim, sabe, você não põe a sua vida de acordo com, né, o que os outros pensam. Foi ofendido, vou agir assim agora, vou ser radical, vou ser extremista agora por conta disso, porque o fulano falou isso, fulano falou aquilo. A nossa vida ela não é dirigida por esses comentários. Quando o comentário ele é positivo, ele traz um efeito de você refletir, sim, mas um comentário negativo, uma ofensa, ela tem a ideia de te denegrir, né? Ela não te acrescenta em nada, então deixa de lado. O último ponto que é para a gente fechar é tempo de qualidade. O relacionamento com Deus ele envolve intimidade. Intimidade com o Senhor é para aqueles que o temem. Salmo 25:14. Mateus também fala de um negócio interessante. Mateus 6:6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta e orarás ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Quanto maior a nossa paixão pelo Senhor, mais intensa será a nossa adoração a Ele. Nossos momentos de intimidade, eles não são para nenhuma plateia assistir. Imagina que você só tem intimidade com Deus quando as pessoas estão assistindo, né? Quando não tem ninguém, você praticamente não tem nenhum relacionamento com o Senhor. Os melhores momentos de relacionamento de um casal, eles acontecem entre quatro paredes, muitas vezes só os dois, na sua casa. Eles não acontecem com uma plateia assistindo, com várias pessoas vendo. Não, ele é uma coisa que acontece mesmo ali no íntimo da família. Olha só, o poder, o Luciano ele coloca aqui bem assim,
Creio no poder que uma vida cheia da palavra do Espírito Santo tem para nos manter longe da embriaguez negativa, carnal e pecaminosa. Mas essas duas características parecem ser bem melhor vividas na vida daqueles que descobrem a importância da comunhão com o Senhor no lugar secreto. Separar-se das atividades para estar a sós com o Senhor tem um poder maior do que imaginamos. Ajuda-nos a desligar das distrações e focar a nossa atenção toda em Deus. Então, gente, é muito importante, tempo de qualidade, a gente consegue exercer os outros itens através desse tempo de qualidade, um relacionamento com o Espírito Santo, um contato com a palavra, tendo tempo com o Senhor, mesmo diante das adversidades, mesmo diante desse cenário que a gente vive hoje, nesses dias. Então, que vocês consigam, né, identificar esses itens que a gente falou sobre embriaguez, deem uma lida no livro, né, conheçam a fundo. Aqui a gente falou de forma bem resumida, mas vocês podem ir lendo, estudando, revisando alguma coisa que achar interessante, né, e buscar do Senhor que Ele nos conceda tempo para que a gente possa viver em qualidade. E nada melhor do que esse momento, né, de isolamento social, coisas restritas. Então a gente passa a ter algum tempo a mais para buscar o Senhor. Né, esses dias a gente tem aqui na nossa casa mais tempo com os nossos filhos, né, vem as dificuldades para esse momento também. Nós somos forjados nesse momento também, mas mesmo assim o Senhor está conosco, está nos conduzindo. Isso tem sido um momento único na nossa vida. Então, irmãos, eu desejo que essa palavra ela possa, né, gerar frutos no seu coração e que a gente possa continuar caminhando e compartilhando aquilo que o Senhor tem feito no nosso coração. Semana que vem a gente está com o capítulo 3, né, e qualquer dúvida que você tiver, pode mandar para mim no WhatsApp que a gente vai conversando. Que Deus os abençoe e tenha uma